Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Espanhol Plantas. Meu nome é Murilo Soares, sou engenheiro florestal especialista em plantas ornamentais e hoje vamos falar sobre uma planta muito especial, uma planta que nos remete aos jardins das vovós, das nossas tias, a avenca. Quem nunca viu um pé de avenca, hein? Uma samambaia muito bonita, uma samambaia que já teve seu auge, né, na década de 70, na década de 80, depois ficou um pouquinho desaparecida e agora voltou com tudo. Só que a avenca, ela não está sozinha nesse mundo. Ela tem várias variedades, várias espécies que pertencem ao gênero Adiantum, né? O nome científico da avenca Adiantum vem da sua origem do grego, que significa aquele que não acumula água. Porque quando a avenca recebe chuva, o orvalho da noite, olha só, vamos ver se a câmera consegue pegar, ó, tá? As folhas não absorvem a água ela fica acumulada na sua superfície, na superfície dos folíolos, né? Essas folhinhas pequenas que fazem parte da fronde, da folha da samambaia. E olha o efeito bonito que todo mundo que tem um pé de avenca no jardim, principalmente em área externa, quando o orvalho da noite se deposita na superfície dos folíolos, ou até mesmo após uma chuva ou uma rega no jardim, olha o efeito prateado, bonito que se forma. Aí veio a origem do seu nome, Adiantus. Olha só que legal. Só que a avenca, ela não tem só essa curiosidade, não. Gente, a avenca, ela tem um monte de superstições, de lendas envolvendo a espécie. Aliás, uma delas é que a avenca é considerada uma guardiã numa casa, um amuleto que afasta a energia negativa, afasta a inveja. E em muitos casos, a avenca, para quem acredita, ela é capaz de absorver toda a energia do mal de uma casa, concentrar nela e depois secar. Então ela acaba dando a vida dela para proteger a pessoa que estava cultivando. E depois, com o tempo, ela volta a rebrotar da base novamente e continua o seu ciclo vegetativo como uma fênix que ressurge das cinzas. Olha só que legal! Só que tem um outro lado polêmico no mundo das avencas. Um pé de avenca, segundo crenças, segundo superstições, quando um pé de avenca cultivado na casa de um casal, ele começa a secar, adivinhem, a avenca está indicando traição no relacionamento. Corre lá olhar o seu pé de avenca para ver se ele está bem verdinho ou se ele está começando a secar. Gente, é para quem acredita, para quem não acredita, ela continua sendo uma belíssima pteridófita, uma belíssima samambaia, que traz um efeito delicado, um efeito muito bonito para a sua casa, para o seu escritório, para o seu ambiente comercial e também traz aquela sensação de aconchego, aquela sensação nostálgica, né? De lembrar dos jardins das nossas vovós e das nossas tias. E por falar em avenca, né? Aqui, só hoje, eu consegui reunir 8 tipos de avencas para mostrar para vocês. Olha só, 8. Aqui eu tenho a avenca tradicional, tá? Aqui eu tenho o avencão. Por que avencão? O próprio nome dele já denuncia, né, gente? Por que essa avenca, ela se chama de avencão, hein? Olha só o tamanho dos folíolos, hein? Bota avencão nisso. Aliás, eu tenho o oposto dela aqui. Tenho o avencão e eu tenho também a mini avenca. Ô, mini avenca, onde você tá? Aqui, ó. Olhem só o tamanho, a diferença do tamanho do folíolo do avencão para a mini. Olha só. Tem até menor, tem até uma menorzinha, uma micro avenca, que essa eu não consegui trazer hoje para vocês. Menor que essa, gente. Tá, tem um monte de variedades. Daí tem o avencão, aí tem a avenca com as folhas mais pendentes, a avenca cascata. Nós temos a avenca bailarina,
tá? Com as suas folhas crespas, retorcidas, olha só que bonita que ela é. Ela fica meio que ondulada, ela cresce, ela possui os folíolos, tá? Com uma borda ondulada e o movimento que forma nas folhas dessa avenca, tá? Conforme ela vai crescendo, proporciona um efeito muito bonito no vaso. Fica uma avenca repolhuda, uma avenca muito bonita. E além dessas avencas aqui, eu tenho também a avenca de metro. Olha só, essa avenca de metro, a Dianthum caudato, tá? Ela é uma avenca que pode passar de 1,5 metro de comprimento, ó. Outra avenca diferente. E aqui eu tenho uma avenca que infelizmente o frio deu uma queimada nela. Nós estamos gravando esse vídeo agora no mês de junho. Fez umas noites bem frias, chegou a quase 0 graus aqui em Cordeirópolis, cidade no interior de São Paulo, onde está localizada a área de produção da Espanhol Plantas. E as avencas sentiram esse frio, as avencas sentem, ficam feias durante o período do inverno, mas depois na primavera elas voltam a rebrotar. E essa era a avenca variegata. Aqui, se o câmera conseguir pegar, até dá para ver uns detalhezinhos, umas folhas. Ela estava linda, gente. Ela queimou com frio. Que pena, né? Mas tenho aqui ela para mostrar para vocês, a avenca variegata. Então aqui eu tenho uma pequena seleçãozinha de algumas avencas diferentes, que eu já tenho certeza que você já encheu os olhos aí, hein? Para quem achava que só tinha um tipo de avenca, agora ficou encantado com essa diversidade. Vamos aprender a cultivar a avenca? Não tem muito mistério não, tá? Só deixa eu colocar aqui elas de volta, ó, avencão, a avenca tradicional, a avenca pendente, a avenca bailarina, aqui, a avenca de metro, tá? A minha avenca, a micro faltou, não consegui, a variegata vem para cá também. Pronto. Como cultivar a avenca? Primeiro passo na hora de cultivar. A avenca ama ambiente bem claro, tá? Com bastante luminosidade, sem a incidência direta de sol. O sol forte, o sol incidindo diretamente nessa samambaia, nessa pteridófita, ela acaba amarelando e secando se não tiver umidade constante. Com umidade constante, elas até ficam amareladas, elas crescem, mas não fica bonita, tá? Lá no sul do Brasil, a avenca, para quem não sabe, né, a gente falou tanto, existem variedades, espécies de avenca que crescem em ambiente selvagem no Brasil. Nós temos avencas, a Dianthum, que crescem espontaneamente na floresta. Aliás, a avenca, ela é uma planta tão espontânea que para quem tem ela uma vez no jardim, se ela encontra condições favoráveis, os esporos que se espalham acabam brotando, germinando em tudo que é cantinho na casa. Na fresta de um muro, na borda de um outro vaso, no meio de seixo rolado de pedrinha. A avenca, ela resolve, quando ela resolve brotar em algum canto, ela brota como se fosse um matinho. Mas é um belo de um matinho, né? Em muitos casos, deixa ela lá brotar, que se ela brotou naquele local, é porque ela encontrou condições favoráveis para virar uma bela de uma touceira. E é uma planta muito bonita, delicada, né? Então vamos lá, primeira dica foi claridade, sem incidência direta de sol, depois umidade constante e adubação com frequência, como toda samambaia adora uma nutrição com frequência. Por que vocês acham que essas avencas aqui estão tão bonitas, né? Como segundo a crendice popular, elas estão livres da energia do mal? Quem sabe? Mas elas também estão bonitas devido ao quê? A adubação. E daqui a pouco a gente vai aprender a adubar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, quando você tem uma muda de avenca e você quer que ela vire um vaso bem cheio, bem bonito, primeira dica que eu dou para vocês é passar a avenca para um vaso maior, tá? Sempre passem ela para um vaso maior. Se vocês comprarem ela num vasinho assim, ó, como de violeta, esses vasinhos pequenos, tá? Vocês podem pagar a partir de R$3, R$5 uma muda pequena e elas vão aumentando. De 5 para 8, para 12, para 15, para R$30, dependendo do tamanho do vaso e a região
que está comercializando a planta. Lembrando que quanto mais longe a cidade é do produtor de plantas, tem um frete, tem um transporte, tem toda uma logística que acaba encarecendo a planta, né? É uma pena que as cidades mais no interior, a planta às vezes, uma planta que lá na Ceasa, na Ceagesp, ou até mesmo direto no produtor, custa R$3, R$5, lá na cidade no interior, acaba sendo comercializada por valor bem mais alto, né? Então vamos lá, sempre que você adquirir uma avenca, tenta passar ela para um vaso maior que você vai estimular a planta a se desenvolver mais. Vou pegar aqui um prato, aqui ó, aqui eu tenho substrato de floricultura, tá? Esse substrato de floricultura você também pode fazer na sua casa, tá? Uma terra preparada, né? Onde em partes iguais, terra de jardim, outra parte de matéria orgânica. Pode ser composto orgânico, pode ser humus de minhoca ou esterco de gado bem curtido. Você faz misturas em partes iguais e aí você pode plantar a sua avenca, tá bom? Aqui eu tenho um substrato, esse substrato aqui é produzido pela Espanhol Plantas. E aqui eu tenho um vaso de fibra de coco. O vaso de fibra de coco, ele veio para substituir os antigos vasos de xaxim, vasos que as nossas vovós, as nossas tias antigamente cultivavam as avencas nesses vasos. As avencas encontravam um ambiente muito favorável para o seu desenvolvimento, porque devido à aeração do vaso, as raízes conseguiam respirar, a umidade conseguia entrar e sair, no caso do excesso de água. É um vaso maravilhoso, só que devido ao extrativismo, o xaxim começou a correr risco de extinção. Então foi proibida a comercialização de xaxim e veio um material ecológico substituindo ele, que é a fibra de coco. É igual? Não é igual. Mas, gente, nós temos que se adaptar. É que nem o famoso café adoçado com açúcar. Quando você substitui o açúcar por um adoçante, é igual ao açúcar? Não é. Dá para continuar tomando açúcar quem tem problemas relacionados a ele? Não pode, tem que substituir, tem que se acostumar. É a mesma coisa. Dá para voltar a usar o xaxim? Não. É a mesma coisa? Não. Tem que usar a fibra de coco? É o que tem. Então nós temos que se adaptar e acostumar com a versão ecologicamente correta do xaxim, tá? Mas aqui eu continuo tendo a permeabilidade, a aeração, tá? Algumas marcas, tá? São mais flexíveis e mais porosas. As mais duras, tá? Eu não sou muito fã daqueles vasos de fibra de coco muito duro, porque eles são tão impermeabilizados que parece até um vaso de cimento, tá? Eu prefiro mais esses flexíveis aqui, ó, porque eles continuam tendo uma permeabilidade, o ar consegue ainda penetrar neles. Se eu jogar água aqui, a água escorre, tá? Então vamos lá, ó. Peguei meu vaso de fibra de coco, não preciso colocar drenagem, porque a água ela é capaz de escorrer por todo o vaso, tá? Vamos lá, vou colocar meu substrato. Murilo, coloca um adubo na hora que eu estou plantando? Depende. Quando você utiliza substrato de floricultura, no caso da avenca, como ela aprecia uma matéria orgânica na hora do seu desenvolvimento, você pode pegar aqui uma xícara, ó, tá? De chá bem cheia de humus de minhoca, de esterco de gado bem curtido ou de composto orgânico, bem decomposto, bem apodrecido. Aí você coloca, ó, no seu vaso, enriquecendo, turbinando o seu substrato, porque no caso da avenca, ela ama uma matéria orgânica, ela adora, tá? Tanto que no ambiente natural, quando você vê ela numa mata, numa floresta, ela cresce justamente nas áreas onde a matéria orgânica se deposita, tá? Agora eu venho com uma muda de avenca, com um vaso, tá? Como esse aqui, ó. Ah, Murilo, mas ele tá tão bonito nesse vaso aí, por que que você vai passar para um vaso maior? Porque eu quero que a minha avenca cresça mais, eu quero que ela forme aquela bola de folhas, com esses folíolos tão bonitos, né? Para ter aquele vaso bem bonito, bem cheio, tá? E agora é só dar uma batidinha aqui, ó, no vaso, ó.
ele sai, tá uma muda bem enraizada, bem desenvolvida, raízes sem cochonilha, sem doença, sem praga, nada. É importante sempre na hora de você adquirir uma muda, você observar esses detalhes, esses aspectos, né, fitossanitários. Olha que nome bonito, né? Aonde você evita levar para dentro do seu jardim ou da sua casa plantas infestadas com pragas ou doenças, tá? Peguei aqui a minha muda de avenca, tá? Ó, deixa eu até tirar um pouquinho o excesso, eu coloquei substrato demais, agora eu encaixo a minha muda aqui e venho e preencho, ó, com o substrato. Gente, o plantio de uma avenca num vaso maior, tá? É muito benéfico, isso estimula o desenvolvimento delas, elas ficam cheias, bonitas. E outra, quando você faz esse tipo de plantio, você vai estar garantindo que a planta tenha uma quantidade maior de umidade, tá? E essa umidade, você também pode, caso, por exemplo, estou falando aí com alguém lá de Tocantins, de Cuiabá, de Brasília ou de qualquer outra região do Brasil que tem um clima mais seco, um clima que a avenca não vai gostar se ficar o vaso esturricado, o vaso muito seco. Não me plantem avenca em vaso de barro, em vaso de cerâmica, sem impermeabilização interna, porque a cerâmica ou barro, ele puxa a umidade do vaso, deixa a terra, o substrato esturricado e sua avenca vai morrer, tá? Vaso de plástico para avenca, esteticamente, às vezes as pessoas, vaso feio, hein? Gente, vaso de plástico para avenca é maravilhoso, tá? Agora, se você quer realmente deixar a sua avenca feliz, plante ela em um vaso com fibra de coco, por exemplo, ou um vaso mesmo de plástico, desde que o substrato tenha um pouquinho de matéria orgânica, como eu coloquei aqui com vocês, ó. Porque essa matéria orgânica, ela funciona como uma esponja, retendo umidade. Agora eu vou dar mais uma dica, se você quer ter certeza que a sua avenca vai para frente, olha só a dica que eu vou dar, tá? Aqui eu tenho substrato de floricultura, estão vendo aqui, né? Lembra o gel de plantio que eu mostro em vários vídeos aqui do canal? Nós vamos pegar aqui um pouquinho de gel, tá? Vou preparar aqui com vocês rapidinho, ó. Colocar um pouco de água. Quantidade aqui de um copo de água aqui num potinho. Tá? Vou pegar uma colher de sobremesa de gel. Gel rende pra caramba. O gel, gente, vocês sempre vão utilizar no plantio das plantas que vocês sabem que apreciam umidade, tá? Então aqui eu vou misturar o gel aqui na água, tá? Esperar um pouquinho, ele vai hidratando. Nossa câmera tá pegando aí, ó. Vocês já perceberam como já teve a mudança aqui, ó. Em questão de segundos, esse polímero, ele absorve a umidade e ele vira um gel. Ô, Murilo, já fez sujeirinha aí, hein? Ó, virou um gel, tá? Agora eu vou dar uma dica importante para você. Agora eu vou dar uma dica muito importante. Eu já dei em vários vídeos e eu continuo reforçando essa dica sempre. As pessoas erram na hora de utilizar o gel. Por quê? E aqui eu tenho um vaso de avenca, tá? A maioria faz isso aqui, ó. Vamos na hora de plantar, coloca o substrato, coloca aqui, ó, uma colherada de gel, toque, no dentro do vaso e planta a muda em cima. Estão vendo? Estão vendo isso aqui? Errado, não pode fazer isso, sabe por quê? Ó, o gel, vamos ver se o câmera consegue pegar. O gel, gente, as partículas do gel, elas precisam estar misturadas no substrato. Como é que eu vou fazer isso? Vocês pegam a quantidade mais ou menos de uma colher, a mesma colher de sobremesa que vocês utilizaram para fazer a solução em 300 ml de água, vocês vão utilizar para um vaso de tamanho médio, tá? Olha só, coloco o gel, estão vendo ali, ó, uma colherzinha só, por isso que eu falo, isso aqui rende, hein? Agora, com as pontas do dedo, tá? Vocês já fizeram aí massa de macarrão, alguma massa, ou até mesmo pães, né? Coloca a farinha, daí coloca os ingredientes
úmidos, né? O ovo, o leite no centro da farinha e com as pontas do dedo começa a agregar o material, vamos fazer a mesma coisa, ó. Com as pontas dos dedos, vocês vão, ó, misturar esse gel com o substrato, ó. Cadê o gel? Desapareceu, ó, sumiu. Ó, cadê o gel? Não tô vendo ele, mas ele tá misturado no substrato. Agora eu posso pegar o meu vaso, colocar esse substrato com gel, tá? Viram só que dica legal? Não coloca aquela bolotona de gel no fundo, não. Mistura o gel no substrato, aonde quando molhar, ele vai se expandir ainda mais e criar um meio aonde as raízes das plantas vão conseguir absorver a água disponibilizada por ele, tá bom? Então essa aqui ficou a dica do gel. E outra dica que eu quero dar, vamos aproveitar aqui esse prato aqui que tá aqui com o material. Vou pegar essa avenca aqui que nós acabamos de plantar e agora nós vamos adubar a avenca. Como é que você vai adubar? Quando eu replantei ela, eu coloquei uma injeçãozinha de matéria orgânica. Coloquei uma xícara de humus de minhoca. Depois, com o tempo, se você quiser turbinar a sua avenca, você pode complementar com uma adubação química, se você quiser. Se não quiser utilizar adubo químico, pode utilizar um adubo orgânico, tá? A gente já vai falar do orgânico de novo, calma aí, tá? Qual é o adubo químico que vocês podem utilizar? No mercado, hoje em dia, tem uma linha própria para samambaias, tá? Olha só que interessante. Só que essa linha de adubos para samambaia, se vocês pegarem a tabela nutricional, a tabela com os sais minerais aqui atrás do produto, se vocês compararem o adubo para samambaia com o adubo para plantas de jardim no geral, a formulação é muito parecida, tá? Então não precisa comprar um potinho para samambaia, não precisa comprar um potinho para outra planta. O mesmo adubo serve para a maioria das folhagens, tá? Só para facilitar a vida de vocês. E a diferença, olha só, gente, esse adubo aqui, esses dois, na verdade, né? Eu tenho, olha só que interessante, eu vou contar aqui com vocês, ó. Eu tenho nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Olha que completo. Quanto maior a quantidade de nutrientes na hora de comprar o adubo, melhor. Diferente, por exemplo, ó, esse adubo aqui, ele é bom, tá? É um adubo, inclusive, importado da Itália, é um adubo que está sendo comercializado no Brasil. Só que se você olhar a tabela nutricional dele, gente, ele tem só nitrogênio, fósforo e potássio. Ele tem só 3 nutrientes. Esse aqui tem um monte de nutrientes. Lembrem desse detalhe. Na hora de comprar adubo, olhem a tabelinha dele. Quanto maior a quantidade de nutrientes que o adubo possui, mais feliz e saudável a sua planta vai ficar, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu tenho esse adubo em pó. Vamos abrir ele aqui, ó, tá? Apesar desse adubo aqui não dissolver completamente na água, vocês podem pegar uma colher de café, tá? Eu utilizo essa medida. Cuidado com o excesso de adubação, que a samambaia, a avenca, ela é muito delicada em relação à adubação química. Ela adora, ela reage bem, desde que você faça doses mais homeopáticas, doses mais leves. Na hora de adubar, na hora que você vai utilizar colheres como medida, lembrem que existe colher de sopa, colher de sobremesa, colher de café, aquela colherzinha bem pequenininha. Eu vou pegar uma colher de café, ó, uma colher de café. Vou colocar essa colher de café em 1 litro de água, ó. Em 1 litro de água. Mistura bem o produto, tá? Até vou pegar a colher maior aqui para na hora de misturar. Mistura bem. Para avencas, vocês utilizem uma quantidade menor. Lembrem desse detalhe, tá? Porque depois de queimar a avenca de vocês, vocês vão me xingar, tá? Ó, misturei bem, tiro o bico para não entupir, tá? E agora eu vou molhar só as raízes da minha avenca, ó. Só tô molhando as raízes, não me molhem as folhas. As folhas são delicadas e elas podem queimar se ficar depositado na sua superfície esses sais minerais, tá bom? É para molhar
só as raízes com esse adubo. De 15 em 15 dias, vocês molhando a avenca de vocês com uma solução nutritiva, vocês vão ter, pum, uma avenca maravilhosa. Agora, para quem não quer utilizar esses adubos químicos e segue uma linha mais orgânica, tem um outro adubo maravilhoso, só que o efeito dele é mais demorado, ele demora mais para fazer efeito, tá? Que é o bocashi. Bocashi maravilhoso. O bocashi é um adubo que agora se tornou mais acessível, né? Devido à produção em escala, à produção em quantidade das empresas. Então o bocashi agora está com preço mais acessível, diferente da época que ele era mais caseiro, era um produto mais elitizado dos orquidófilos, e depois ele acabou passando para todas as plantas, né? Para quem não sabe, eu já falei sobre ele, mas é um adubo de origem orgânica, é uma mistura de vários ingredientes que passam por um processo de fermentação, aonde turbina, aonde potencializa o adubo. Também uma técnica milenar, é uma técnica oriental muito antiga e que agora está sendo utilizada no Brasil como um adubo para todas as plantas em geral, tá? Quer ter uma samambaia bonita? Pega o seu bocashi, tá? Pega uma colher também, ó, de sobremesa, ó, aqui tá o bocashi, tá? Você espalha ao redor da sua avenca, do vaso, tá? E com a própria colher, você vai misturar o adubo, ó. Não pode deixar ele superficial. Mistura ele bem no vaso da avenca, molha em seguida, tá? Molha bem em seguida, após qualquer adubação, tá? E pronto, a sua avenca está adubada. E de quanto tempo eu coloco o bocashi? Uma vez por mês. A ação dele é mais lenta. Esse aqui, ele faz efeito mais rápido, tá? Então os apressadinhos sabem que esse aqui é mais rápido, mas é artificial. Esse aqui é mais lento, só que é natural. Cabe a você escolher qual é o método que você vai utilizar para dar uma turbinada e uma acelerada no crescimento das suas avencas. Mantém úmido, dedômetro, sente a umidade sempre constante, tá bom? Garanta o local bem iluminado e a sua avenca vai crescer, vai ficar exuberante e vai proteger a sua casa, a sua família, para quem acredita das energias ruins, da energia do mal, da inveja, do olho gordo, né? E para quem quer ter segurança no relacionamento e também acredita, aprendeu hoje aqui no vídeo que a avenca pode ser um termômetro de traição no relacionamento. Gente, que perigo, hein? Corre para ver o seu vaso de avenca. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir, seguir o canal da Espanhol Plantas no YouTube. Se você gostou do conteúdo, clica ali em compartilhar, envia para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook. Cola lá, copia, cola e ajuda a propagar essa diversidade de avencas e curiosidades que tem em torno dessa planta tão interessante. E não esqueça ainda de dar o joinha para nós produzirmos cada vez mais conteúdos bem bacanas e interessantes para vocês. Obrigado, pessoal, um grande beijo, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!